Então, como que funciona essa curvatura do tronco, né? O tronco pode ser curvado ou apenas ter um movimento. A gente vai estudar agora com essa curvatura do tronco superior, né, e do tronco inferior. Então, o centro de gravidade do corpo, ele está aqui no quadril. Então, quando a gente fizer algum movimento com o quadril, né, e com o tronco superior, automaticamente todos os membros eles acabam se reorganizando para buscar esse equilíbrio novamente, né, o equilíbrio que a gente tem aqui no movimento estático. Então, sempre a gente inicia com essa linha do Y, que é a linha de equilíbrio, né, vertical. E aí a gente precisa observar sempre, né, que tem a cabeça, e aí as outras linhas das divisões. Isso é bem importante quando a gente está fazendo o desenho inicial, né, de moda, para perceber, por exemplo, que aqui a gente tem essa linha, essa região, né, da cintura. Então, é exatamente essa linha da cintura que vai deslocar meio centímetro. Então, eu vou manter esse ponto aqui do pescoço, vou realinhar aqui, nesse meio centímetro que veio da cintura em movimento, e vou manter esse ponto aqui, né, do centro do quadril, onde a gente tem aqui o quadril, vou manter ele ali e fazer esse movimento. Então, a linha que nós tínhamos aqui da coluna, do centro do tronco, alinhada ao eixo Y, agora ele vai seguir essa curva que a gente tem aqui em lilás. A cabeça, né? Então, aqui a gente tem o ponto do pescoço, ó, a gente tem o pescoço, que já está desenhadinho aqui, e aqui a gente tem, na metade dessa segunda cabeça, a orientação dos ombros. Então, se eu segurar a linha, o ponto do pescoço ali e realinhar, eu recoloco, né, essa linha roxa sobre a linha vermelha do desenho de baixo. Vendo ali? Então, aqui eu consigo redesenhar a cintura, por exemplo, o ombro e o seio. Então, isso é uma informação bem importante, ó. Essa linha que nós temos aqui de ombro e essa linha de busto, ela sempre vai acompanhar o movimento, né? Então, se eu viro para a esquerda, ele vai seguir o movimento. Aí eu seguro no ponto aqui da cintura, então a gente tem aqui um novo desenho, né, desse círculo que nós temos aqui que identifica a cintura. Então eu seguro aqui e realinho essa parte que é do quadril com esse ponto aqui, ó, que é exatamente no Y, na parte de baixo, que é o quadril. Então, eu vou ter esse mesmo desenho, a gente pode até fazer aqui o esboço, né, desses círculos que vem do quadril, então, e fazer o traçado do movimento desse tronco. Então, aonde o quadril sobe, né, ele subiu, a gente tem como identificar aqui, ó. Nós temos aqui, ele subiu, né, e aqui, essa linha do ombro desceu. Essa perna do lado que está mais alto, ela vai ser projetada no centro, ó, de novo. Então, aqui eu vou colocar bem na metade desse eixo, dessa última cabeça, a linha do tornozelo. Então, você pode vir com a régua mesmo, né? A gente sabe que aqui, nessa outra linha, a gente tem o joelho. Então, aqui a gente vai
traçar a coxa. E aqui a gente tem dividido em 3 partes, então tem a panturrilha. E aí vai alinhar ali com o tornozelo e o pé, que é aquele trapézio. Então, essa perna é que vai sustentar o corpo. Então, essa perna, ela pode ter várias possibilidades de movimento. O comprimento dessa perna, né? Chega até aqui embaixo, ó, 15,5. Eu posso apoiar a régua e perceber na linha 0 aonde ela vai dar o 15,5. Então, aqui a gente sabe que essa perna, esse joelho, pode ficar um pouquinho, ó, mais baixo. Então, essa é uma possibilidade de movimento dessa coxa. E aqui embaixo, né, mesmas proporções. Ou então, nós poderíamos ter outra possibilidade, que é esse movimento da perna e ela estar cruzando aqui por trás, por exemplo. Aqui, quando a perna cruza para trás, ela vai aparecer em perfil. Então, aqui a gente tem o comprimento, ó, 8,7. A gente sabe que aqui nós temos esse movimento do pé, de perfil. Uma outra possibilidade, mantendo toda essa estrutura, né? Que a gente tem desse apoio, então a gente tem essa primeira perna, que é esse movimento que nós temos aqui do lado, a segunda, que é esse daqui, ou ainda ela num processo de caminhar, como se essa perna aqui tivesse para trás. Então, o que está para trás, lembra, ó, o dedinho está para trás, ele sobe, né? Então, o joelho aqui, ele estando para trás, ele subiria. Então, aqui a gente poderia ter essa perna, né? Com esse movimento, como se estivesse caminhando para trás a perna. E a coxa, né? Com esse movimento aqui para trás. E aqui a perna, então, com esse movimento, né? Mais inclinado. E o pé com o trapézio um pouquinho mais alongado, né? Então, num único estudo de equilíbrio, nós podemos ter 3 posições diferentes. Os braços é a última coisa que a gente projeta, né? Então, aqui eu poderia deixar a proposta desse braço reto. E esse aqui nós poderíamos ter a projeção, né? Então, eu tenho aqui, eu vejo mais ou menos a metade, né, desse movimento e projetaria o braço e aqui o antebraço que vai estar na frente, ó. Então, a mão de apoio é sempre nessa parte do quadril que está mais alto, né? Seria esse aqui, porque aqui a gente não tem como apoiar a mão.
que a gente pode brincar com os movimentos de braço, por exemplo, vindo para frente do corpo, né? Vou ampliar esse volume aqui nesse corpinho. Então, ele tem 5 de largura de quadril. A cintura aqui tem 3. Então, eu vou colocar 1,5 para cada lado. Aqui o volume do seio, ó, deu 3,5. Então, a gente pode ir ampliando um pouco esse volume. E aqui é que eu aproveito para vocês verem, ó, tá vendo? É o mesmo corpo. Então, ele é um plus, né? Ele é mais volumoso. Então, as alturas, elas ficam muito parecidas, quando não exatamente as mesmas. Se eu amplio o quadril, automaticamente, coxas serão ampliadas. Então, ó, é na parte de fora, né, que eu estou ampliando. Então, as coxas, a gente vai ampliar da parte de fora. Tem o joelho e aí tem a parte de panturrilha. Se a coxa é um pouco maior, essa panturrilha também tende a ser um pouco maior. O pé não precisa ser maior, o joelho talvez só um pouquinho, né? O que vai mexer de volume? O pescoço não precisa, essa estrutura do ombro não precisa, mas assim como a gente tem as coxas, né, ampliadas, a gente pode estar ampliando um pouquinho essa proporção aqui do braço. Então, eu deixo essa parte interna reta e eu aumento um pouquinho esse volume do braço. O antebraço só nessa parte mais volumosa. Mão, isso, né, a gente não precisa ampliar ou mexer tanto assim, tá? Então, eu tenho a estrutura sequinha, né, e aí eu dou uma ampliada aqui na parte externa. E aí a gente aplica naquele movimento que gostou, né, a localização da linha princesa, que a gente já tem percebido que é fundamental para conseguir fazer a projeção de roupas. Você pode passar o nanquim, né, realinhar e utilizar como base de croquis. Então, se eu quiser, em vez de mexer só a cintura, né, eu pegar essa linha que tem aqui no quadril, que é o centro de gravidade, né, ao invés de mexer a cintura do lugar, então eu vou deixar a cabeça, o pescoço desenhado, esboçado. E aí, a partir desse ponto do pescoço, ó, eu vou passar e vou mexer o quadril do lugar. Então, ó, tá
né, para o mesmo lado. Só que o que vai acontecer? Eu vou girar esse corpo inteiro, ó. Então, o centro de gravidade dele mudou inteiro para cá. Então, daqui, eu vou fazer o quê? Esse aqui ficou o quadril alto agora. Então, é essa perna que eu vou ter de apoio. Então, aonde que eu vou ter o apoio? Aqui embaixo, ó. Então, eu tenho as duas rótulas de tornozelo. Eu vou pegar uma delas, que é dessa perna, né? Vou trazer aqui para o centro. E vou traçar uma reta lá no quadril. E aí, a gente pode esboçar a mão livre, gente, ou pode assim, ó. Vou explicar esse outro método também. Realinhar. Não, eu tô realinhando essa cópia do tronco, tá vendo que eu fiz aqui? A partir desse esboço reto, vou colocar, eu quero mexer a perna. Então, eu vou colocar no centro da rótula do quadril, eu giro a folha, ó, e coloco esse tornozelo sobre essa perna que eu vou copiar. Tá? Então, é bem no centro das rótulas. E aí, você vai ter aqui, ó, joelho, e aí você só copia. E vou para outra perna. Então, eu poderia, veja só, aqui, né, eu tenho esse ponto, eu já poderia traçar, eu vou usar com uma outra cor, essa perna aqui de trás, ó, retinha, como ela tá aqui, como se a pessoa tivesse, né, com a perna apoiada ali atrás, ó, tá vendo? A gente já tem esse movimento. E aí, outra possibilidade é o quê? É a gente trazer esta perna, essa mesma perna com movimento, né, de apoio, ó, como se eu trouxesse a reta. Aqui para o outro lado. Então, os braços, eles podem ter esse mesmo estudo de rótula. Eu vou usar esse braço aqui, que a gente aqui poderia ter, né, sempre pensar, se essa perna está na frente, esse braço vai estar, matematicamente, pelo movimento humano, lá atrás. Então, eu estou copiando exatamente o movimento que está aqui embaixo na base. Eu não quero ficar inventando muita coisa, então copiei exatamente, só que como o corpo está em movimento, parece que eu movimentei os braços também. O braço, né, aqui pela rótula do ombro, se você girar, né, a gente vai ter justamente a possibilidade, fazer ele bem geométrico, só para ver o movimento. Ó, eu vou girando, né? E aí, esse braço, ele vai chegar até aqui em cima, ó. Eu posso também ter movimento do braço até o cotovelo, e do cotovelo, né, girar completamente, ó, e ter outra proposta de movimento. Aqui, então, se a gente colocar esse braço, ó, eu vou girar ele aqui um pouquinho para a lateral e girar esse outro, então eu sei que essa articulação, ela me permite esse tipo de giro, então a gente tem que cuidar para não quebrar o braço também, né, da pessoa quando faz estudo. Ó. A mão aqui no pulso, cada ponto de articulação me permite girar e trazer uma outra leitura.